Oi, gente linda. Esse é o canal Mania de Livro. Eu sou Sidney Grassman e hoje são 24 de abril. É o dia de falarmos sobre o livro do mês, Maisie Dobbs, de Jacqueline Winsper. Romance policial, então, para abril. Maisie Dobbs é o primeiro de uma longa série de 17 livros, todos eles centrados nessa personagem título, né? No primeiro ela é o título. Essa personagem central que é a Maisie Dobbs, uma investigadora particular, um Hercule Poirot de saias, né? Esse é o teor desse livro. Escrito em 2003 por Jacqueline Winsper, uma inglesa. Inclusive, ela vai fazer aniversário agora domingo, vai fazer 68 anos. Ela que hoje mora na Califórnia com o marido, mas ela é inglesa, ela é natural de Kent, na Inglaterra. E essa minha edição é de 2003, publicada pela editora Arqueiro. A tradutora é a Nina Schipper. E essa minha edição é de 2022 e tem 280 páginas. Um livro curto e fácil de ler. Eu li ele em 2, 3 dias. Na verdade, não, eu levei mais tempo, mas porque eu tinha muita coisa para ler. É um livro que você lê em 2, 3 dias. Então, como eu disse, a Maisie Dobbs, ele é o primeiro de uma série que totaliza 17 livros. Todas as obras são centradas na personagem Maisie Dobbs, que é essa investigadora. Ela vai sempre investigando crimes. Os 3 primeiros nós temos em português. Maisie Dobbs, que é esse meu aqui, o número 1. O Caso das Penas Brancas e Mentiras Perdoáveis. Os 14 seguintes ainda não temos em português, mas se você lê em inglês, é uma chance de você ler uma série bem longa. Ele é dividido em 3 partes. A primeira parte chama-se Primavera de 1929. Aqui nós vamos conhecer, nessa primeira parte, nós vamos conhecer a Maisie no seu tempo atual, 1929, numa Inglaterra que está ainda se erguendo economicamente da Primeira Guerra Mundial, que terminou em 1918, né? A Inglaterra já está mais erguida, né? Já se passaram 11 anos. E nessa primeira parte nós temos a Maisie inaugurando o seu escritório de investigação particular. Ela é uma psicóloga, além de detetive, ela é psicóloga, formada em Cambridge. Então nós vamos perceber que esse romance é um romance de formação, é um romance que vai acompanhar cada passo da Maisie, desde que ela era pequenininha, né, uma órfã de mãe. Ele é meio dickeniano, lembra um pouco. A história se passa no reinado de George, né? Então é um romance georgiano. E essa primeira parte, como é o mesmo nome? Primavera de 1929, vai mostrar o início da carreira de Maisie como detetive e seu primeiro cliente, que é o Sr. Debenham. O Sr. Debenham procura Maisie e aí se surpreende de ver que Maisie é uma mulher, né? Ele esperava encontrar um detetive homem. Maisie é uma mulher avançada para sua época, né? Tanto a profissão de psicóloga como de detetive são profissões consideradas na época muito masculinas, né? Mas ela mete o peito mesmo, né? E ela então vai investigar para ele um possível caso de adultério, porque ele desconfia que sua esposa talvez tenha um amante. 2 vezes por semana ela some, não dá grandes explicações, ele já pegou ela em algumas mentiras. Ele está quase que convencido de que está sendo traído por Célia, esse é o nome da esposa. Maze então começa a seguir Célia para cima e para baixo. Nós vamos conhecendo Londres desse jeito, né? Com Célia sendo perseguida pela Maisie
e saindo inclusive da cidade, indo para um outro lugar e Maisie sempre atrás. Não vou contar para vocês se houve ou não adultério, vocês vão ter que ler o livro. A segunda parte, que se chama Primavera de 1910, Primavera de 1917, nós então voltamos no passado. Temos agora a Maisie com 13 aninhos, ela recém perdeu a mãe, ela vive apenas com o pai, Frank, e com uma égua de estimação, Perséfone. Mas Perséfone não é só um bichinho de estimação, ela é também o sustento da casa. O pai é um verdureiro, ele todos os dias atrela o carroção em Perséfone, vai até o mercado e depois ele abastece as casas de Londres de verduras, frutas e legumes. É assim que ele sustenta a família, mas ele está muito preocupado com Maisie, porque Maisie, tão pequenininha, 13 anos, e ele não pode lhe dar um grande futuro. E ele então consegue um emprego para ela. E esse emprego é de criada na casa de Lady Compton. Lady Compton, Lady Rowan Compton é uma mulher casada da aristocracia, uma mulher rica, vive em uma mansão em Londres, é casada, tem um filho. E nessa segunda parte nós vamos conhecendo a interação de Maisie com os criados, com os seus patrões. E um dia, Lady Rowan pega a Maisie na biblioteca, porque ela gostava muito de ler, muito, muito, muito. Ela era apaixonada por livros. Ela acordava, se eu não me engano, 4 da manhã. 4 da manhã, isso mesmo, 4 da manhã, para limpar as lareiras, porque a família, ao acordar, quereria a casa quentinha, com todos os aposentos aquecidos pelas lareiras. E essa tarefa é da Maisie. Ela acorda 4 da manhã, vai limpar as lareiras, né? Hoje seria considerado exploração infantil, mas na época não, era relativamente comum, faziam mesmo isso. A Jacqueline Winsper reproduziu muito bem a época. E a Maisie, então, para poder usufruir a imensa biblioteca de Lady Rowan, ela começa a acordar às 3 da manhã. Aí ela lê por 1 hora e depois ela assume o trabalho. E um dia, Lady Rowan, Lady Compton, descobre a Maisie lendo na sua biblioteca. Ela não fica zangada, ela fica surpresa. E ela percebe que Maisie é muito inteligente, que Maisie é uma menina culta, que gosta de ler, essa coisa toda. E ela começa então a investir nos estudos de Maisie. É assim que Maisie acaba entrando em Cambridge. Ela primeiro tem um professor particular, que é o Maurice Blanche. Maurice Blanche é o seu mestre, que eu coloquei, torna-se o mestre de Maisie, ensinando a ela tudo sobre investigações, porque ele ensina a ela filosofia e outras disciplinas, inclusive disciplinas que serão importantes para Maisie mais tarde em Cambridge. Mas ele também ensina ela sobre investigações. Ele percebe o potencial de Maisie e ela vai aprendendo tudo sobre o que eles chamam de a alma humana. É assim que ela vai se tornando uma exímia investigadora. Mas, quando Maisie entra para Cambridge em 1914, é justamente quando estoura a Primeira Guerra. E ela não se sente confortável estudando ali, enquanto todas as outras pessoas estão, de alguma forma, enfrentando esse momento tão difícil do país e da Europa, e ela estudando. Então, ela tranca o curso. Acho que ela não faz nem o primeiro semestre. Ela tranca o curso e ela vai para a França trabalhar como enfermeira. Lá ela conhece o capitão Simon Link, que é um médico, e os dois se apaixonam profundamente. Então aqui temos também uma história de amor, né? Eles se apaixonam, ele médico, ela enfermeira, as coisas acontecendo, de vez em quando eles se separam, aí eles se reencontram. Tem todos os ingredientes de uma história de amor.
E eu não vou dizer como é que termina essa segunda parte, seria um spoiler imperdoável. Mas na terceira parte chama-se Verão de 1929. Aqui o livro vai terminar, então. Voltamos ao momento atual de Maisie e temos aqui que James, o filho de Lady Compton, Lady Rowan Compton, ele está muito traumatizado pela guerra. Ele tem o chamado trauma de guerra. E ele quer viver em um lugar que é uma fazenda. Essa fazenda abriga os ex-combatentes. Porque ele também tem um trauma porque a namoradinha dele morreu. Então ele quer ir para essa fazenda, mas ele precisa, é um regulamento da fazenda, você precisa doar os seus bens. E isso deixa a mãe dele apavorada, porque os Compton são uma grande fortuna da Inglaterra, né? E ela percebe, Lady Rowan percebe que tem algo errado nessa história. Então ela chama quem? Maisie, é claro. Maisie agora é uma detetive respeitada e chama Maisie para investigar essa história da fazenda e Maisie põe mãos na massa. Ela vai investigar tudinho para sua ex-patroa, Lady Hoban, que agora é uma grande amiga dela, né? Uma grande amiga dela, e ela vai pôr tudo em pratos limpos, né? Claro que eu não vou contar os detalhes, né? Esse livro, gente, ele ganhou o prêmio Agatha Award, tá? E ele também, além de ele ter vencido o prêmio Agatha, que eu imagino que seja um dos mais importantes prêmios, porque eu suponho que tenha relação com Agatha Christie, também ele foi finalista de dois outros importantes prêmios, o Anthony Award e o Edgar Allan Poe Award. Esse último realmente muito importante. Ela não venceu, mas foi finalista. Então ele é um livro bastante premiado, bastante conhecido, muito elogiado em diversos veículos que eu encontrei por aí, né? Eu não assisti nenhuma resenha no YouTube, porque eu não costumo fazer isso antes de lançar a minha, porque eu não gosto que me influencie. Mas eu li bastante coisa, além da entrevista que tem da Jacqueline Winsper, que eu não cheguei a assistir toda, assisti só o comecinho, mas eu li bastante coisas e eu percebi que é um livro bastante amado. É um livro bastante respeitado mesmo, principalmente pela descrição que essa autora faz da Inglaterra daquela época, que é uma descrição muito precisa. Assim é dito, que é uma descrição muito precisa. Mas é um livro assim que eu achei bastante fraco em vários aspectos, assim, eu achei ele meio água com açúcar, né? Inclusive, quando eu comprei esse livro, veio junto um livreto que infelizmente eu botei fora, porque senão eu iria ler para vocês alguns trechinhos onde diz nesse livreto que essa coleção faz parte de uma série maior, né? De livros escritos por senhoras voltados para um público que não gosta, por exemplo, de palavrões. Então, é um livro onde não vai ter linguagem obscena, não vai ter cena hot, que eu lastimei profundamente, e também evita-se a violência. O símbolo dessa coleção, não sei se vai dar para enxergar, mas é essa poltroninha aqui. E eu achei assim que o livro foi. Imagina vocês um livro que se passa na Primeira Guerra, mas não tem violência, né? Eu achei assim, por exemplo, eles, não tem assassinato. Eu gosto mesmo de romance policial que envolva assassinato. Os crimes que a Maisie investiga são crimes. Primeiro ela investiga adultério, depois ela investiga a possibilidade de estelionato. Então, assim, eu não achei interessante. Eu sinceramente não gostei desse livro, tá? O que eu procurei, o que eu tentei conseguir fazer aqui hoje, mas assim, segurando a língua dentro da boca o tempo todo, foi entregar para vocês uma resenha fechadinha, completa, sem a minha opinião pessoal, a qual eu reservei só para os últimos instantes. Eu detestei esse livro. Detestei. Mas, por favor, gente, não se influenciem pelas minhas palavras, tá? Porque muita gente mesmo ama esse livro, né? Se você gosta de um livro que tem um pouquinho de suspense, eu achei um suspense meio xoxo, mas tem.
A Primeira Guerra, um romance, isso tem um romance bem açucarado, bem doce. E ainda por cima vai tratar de uma heroína que é avançada para sua época, embora eu perceba que ela é frágil. A força de Maisie está em sua fragilidade. As pessoas facilmente manipulam a Maisie, né? Todos opinam sobre ela, até o zelador lá do prédio onde ela vai pendurar a plaquinha, opina sobre tudo. Não que a opinião dele não seja importante ou não possa ser importante pelo simples fato dele ser zelador, não é isso. O que eu quero dizer é que todos, sem exceção, do zelador até Lady Rova, todos dão pitaco na vida dela. Aqui e ali se repetem personagens secundárias que a maltratam. Enid, que foi a sua companheira de quarto quando ela trabalhou na mansão de Lady Rowan. Depois, Priscila, que fez faculdade com ela. E depois, Iris, que foi enfermeira ao lado dela quando ela esteve na França. Essas três mulheres, basicamente, elas eram a mesma. Elas eram a mesma porque elas tinham o mesmo comportamento, né? Sempre com um ar de superioridade, sempre querendo decidir as coisas por Maisie e Maisie acatando. Tudo isso me irritou muito. Mas não quer dizer nada. Tenho certeza. Tem muita gente por aí que ama esse livro. Então, a minha opinião, eu gostaria que não significasse realmente nada para vocês. Mas eu também tenho que ser honesto para vocês. Esse aqui, para mim, foi um livro a se esquecer. É um livro que eu quero doar e esquecer que um dia li. Não quero ler as 16 outras livrinhos da série, não quero, não estou interessado. Inclusive, essas últimas páginas aqui são mais de 10 páginas sobre o segundo livro. Não li, não estou me sentindo culpado. É isso, gente linda. Um beijo no coração de todo mundo. Eu lastimo não ter entregue para vocês um livro do qual eu gostei, mas do qual eu não gostei, mas eu não tinha ideia, porque assim, a gente vai. Eu vou muito pela sinopse, né? E a sinopse dá a entender que é uma mulher forte, que é uma espécie de jovem Agatha Christie, né? E que é uma jovem Miss Marple, e que ela tem mais ou menos o estilo da Miss Marple, e que ela vai tomar Londres, limpar Londres dos criminosos e colocar tudo nos seus devidos lugares. E não é nada disso. Não é nada disso. É uma história bem diferente das histórias de Agatha Christie, né? Aqui, o Mail on Sunday, o New York Times e muitos outros, o Library Journal e muitos outros elogiam o tempo todo, mas uma coisa que eu definitivamente aprendi é a não me deixar levar por esses elogios, né? Como, por exemplo, aqui, o The New York Times, um romance de estreia habilidoso. Mas eles jogam com as palavras, né? Habilidoso não quer dizer bom. Prepare-se para se surpreender. Realmente eu me surpreendi. O livro é horrível. Isso na minha opinião. Talvez você leia e ame. Eu adoraria mesmo que alguém que amou o livro viesse conversar comigo, porque a gente está aqui para conversar mesmo, né? Conversar, se fosse todo mundo pensando igual, ia ficar muito sem graça, né? Eu fiz várias anotações, porque agora eu mudei o meu modus operandi, agora eu, em vez de anotar fragmentos, retirar ai, não vai dar para enxergar, ou vai? Eu faço assim muitas anotações depois que eu concluo a leitura. Eu aprendi essa técnica de estudo com a Adriana do canal Tour Literário e deu super certo comigo, né? Aquela coisa de ficar tirando pedacinhos que me chamaram a atenção não estava funcionando. Esse então foi Maisie Dobbs, o livro de abril. O livro de maio já está aqui comigo, vamos esperar que seja uma história melhor. De Diane Satterfield, a 13ª história. Eu li o comecinho, gostei muito. Vamos ver do que se trata, mas eu já marquei a resenha dele para o dia 22 de maio. Então, daqui mais ou menos um mês, vai dar tempo perfeitamente. Ele tem 400 e poucas páginas, mas vai ser tranquilo. E na semana que vem, 1º de maio, teremos um feriadinho.
E eu vou fazer um vídeo então sobre as novas aquisições, os novos livros que chegaram para minha estante, que são muitos, né? Eu comecei bem, me cuidando para não comprar depois, sei lá, deslanchou um eu consumista e eu comprei, como sempre, mais do que eu gostaria, né? Um beijo no coração de todo mundo, uma excelente semana e a gente se vê na segunda-feira.